Ministro do TSE libera para julgamento a ação que pode tornar Bolsonaro inelegível, Bruno. Olha só, o corregedor da Justiça Eleitoral, o nosso amigo do tapinha, aquele tapinha gostoso, Adriles, que você leva na cara, Benedito Gonçalves, ele apresentou o relatório ao tribunal. O presidente da corte, Alexandre de Moraes, é o responsável para marcar a data para analisar. Neste caso específico, a gente está falando de uma ação do PDT, o partido de Ciro Gomes, o nosso coronel Ciro, que questionou a conduta do Bolsonaro na reunião que ele fez com os embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado. Na ocasião, o presidente Bolsonaro fez declarações, e daí a matéria do G1, né? A matéria do G1 é maravilhosa, Adriles. Olha o G1 aqui, ó, aspas. Ele fez declarações sem prova que colocavam em dúvida a segurança das urnas e do processo eleitoral. Logo, como em qualquer corte soviética, decapitem-no. Decapitem-no. Porque você tem uma situação aqui, Adriles, de insegurança eleitoral promovida pelo Bolsonaro. E eu quero pedir para colocar também um trecho da declaração aí que a gente separou do Bolsonaro sobre isso ontem. Temos em média 600 venezuelanos por dia fugindo a pé, via Pacaraima, né? E depois para Boa Vista, espalhando para todo o Brasil. E são pessoas que fogem da fome, da miséria, da violência. Então, o presidente da República, né? Ou o ditador, como é o Maduro, tratando o seu povo dessa maneira, jamais comigo aqui no Brasil seria recebido. Jamais, muito menos. É o trecho errado, é uma declaração do Bolsonaro, eu vou puxá-la aqui. Adriles, Oi. Bolsonaro inelegível, qual é a probabilidade disso acontecer, né, nos próximos dias ou meses, meu querido? É enorme, é grande, é imensa. Eu acho que seria a cereja do bolo para uma série... Qual que é a minha câmera, gente? Hã? Pra cá, olha pra cá. O retorno está embaixo da câmera, bicho. Eu não sei qual, vocês têm que falar onde que é na câmera. Meio, Adriles. A questão que se coloca é, o Bolsonaro tem sido perseguido desde quando foi eleito em 2019. A questão que se coloca é, o que Bolsonaro falou que teria promovido algum tipo de insegurança jurídica? Ele simplesmente queria mais segurança no processo eletivo, no processo das eleições. Ele queria um teste aferível que seja um voto impresso para além do voto eletrônico, coisa que todos os deputados, todos os partidos, inclusive o próprio TSE, cogitou de fazer. Ou seja, assim que Bolsonaro começou a contestar, de alguma forma, a lisura das eleições, a lisura total, coisa que foi contestada já em 2014, quando a Aécio Neves, o PSDB, quis fazer uma auditoria do processo das eleições e não conseguiu fazer um processo de auditoria das eleições. Por quê? Porque é inauditável, é um processo eletrônico fechado, depois se fecha e você vai auditar o quê? Não tem voto eletrônico auferível, de forma alguma. E ninguém entende os métodos de informática, de como se chega à auditoria de uma votação dessa. Então eles queriam uma coisa muito simples, um voto auditável, que seria um voto impresso, como existe, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, você ter uma contagem impressa dos votos para além da votação eletrônica é constitucional. Está lá impresso na Constituição, assim como está aqui no Brasil. Por quê? Porque é preciso dar ao povo uma demonstração cabal da prova de que a eleição foi absolutamente justa. Teve um processo de lisura. E aí, tirando essas questões técnicas, a gente entra na perseguição. Não é só o Bolsonaro que está sendo preso, é toda a direita brasileira. É todo mundo, ou seja, eventualmente que se coloca à direita, se coloca do lado conservadorismo, se coloca do lado de Bolsonaro, pessoas estão sendo desmonetizadas, censuradas, perseguidas, presas, exiladas, passaporte retirado, conta bancária bloqueada. Existe uma politização da justiça. E aí as razões a gente pode enumerar várias. O STF se sentiu perseguido e tolhido pela população que não estava satisfeita com o seu trabalho, e o Bolsonaro realmente tinha uma atitude, uma forma truculenta de ser, não que essa forma tivesse necessariamente equivocada, pelo quê? Porque a democracia pressupõe a
a legítima crítica entre os poderes, do STF ao Executivo, do Executivo ao STF, do Legislativo aos demais poderes, ou seja, essa angústia permanente, crítica entre os três poderes, é o que é o sedimento da democracia. Não é a harmonia de você fazer churrasquinho com o ministro do STF para combinar o que vocês vão fazer. Aí você pode saber que há alguma coisa errada. Agora, alguma coisa errada e insegurança jurídica é você passar a caçar mandatos, a caçar a possibilidade de eleição de pessoas para além do voto impresso. Porque a democracia, ela pressupõe essa tagarelice, pressupõe essa crítica mútua entre os poderes. O que ela não pressupõe é um poder se colocando acima dos demais, dizendo quem que as pessoas podem eleger ou não. Eu acho que é assintoso tornar Bolsonaro inelegível. Não sei qual seria a reação da população, mas eles contam o poder autocrático hoje do STF com a letargia causada pelo medo que eles colocaram na população. E quando você tem um poder judiciário impondo medo na população, você tem, obviamente, uma ditadura do judiciário. É a única forma de governo, um regime de governo que se sustenta pelo medo, é a ditadura. E, Adriles, o que eu acho interessante desse ponto que você trouxe não é só uma relação torta que a gente está vendo aqui, autoritária, entre as pessoas, as autoridades que constam aí do governo, do Ministério Público Federal. Quer dizer, você puxa na matéria, o Paulo Gustavo Gonet Branco, ele fala que houve abuso de poder por parte do Bolsonaro. Não tem lógica. Agora, como que abuso de poder, como que você transmuta uma reunião, uma fala, que é perfeitamente plausível em qualquer lugar do mundo? Quer dizer, é o equivalente a você falar que o Trump nos Estados Unidos se torna inelegível porque ele não confia no sistema. Não, o Trump falava isso. Meteu o pau no sistema. Ele fala isso é abertamente. Pô. Ué. Isso faz parte do jogo democrático. E mais, eles estão usando isso como pretexto, minha querida Geisiane, para ir atrás do cidadão brasileiro e de jornalistas. Além do Bolsonaro. Por isso que eu falo, né, que o Bolsonaro é uma premissa maior, mas de uma tese que se irradia por todo o sistema. Esse cenário político, Marco Antônio, primeiro comprova pra gente que o Teatro das Tesouras é uma verdade. Porque antes, quando não tinha oposição, tinha na verdade ali uma brincadeira de criança, né? E agora eu fingi que eu sou oposição. E agora é a minha vez de fingir que eu sou oposição. Esse tipo de coisa não acontecia no país. Por quê? Porque já não tinha democracia. Tinha um grande acordão ali entre os partidos, entre os poderes, de como é que a gente vai tocar aqui esse barco do Brasil e como é que a gente aí sim vai perpetuar o nosso poder e os nossos privilégios econômicos, manobrando toda a massa que é a população. Então a primeira coisa que se comprova é isso: o Teatro das Tesouras é sim uma tese verdadeira e atestada pela própria realidade brasileira, pelo próprio país Brasil no ano de 2023. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que é aquilo que eu falo aqui todos os dias, que o Adriles Jorge fala todos os dias, Marco Antônio fala todos os dias. Se de fato há o interesse em se defender a democracia, logo é desejável pelas pessoas que ocupam determinados cargos de poder dentro desse país que você mostre a lisura do processo eleitoral. Não é uma democracia? Então qual é o problema de eu demonstrar qual é a lisura do processo? Olha, eu não tenho medo, eu não devo, você pode vasculhar minha vida inteira. Então não tem problema, eu vou mostrar aqui que a minha vida sempre foi honesta, sempre foi digna, não é um problema. Se o processo eleitoral sempre foi honesto, nunca houve nenhum tipo de manipulação, por que nós não podemos questionar? E outra coisa, questionar não é um crime, eu posso questionar absolutamente tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Eu posso questionar absolutamente tudo. Eu posso questionar todas as instituições que compõem o Estado brasileiro. Eu posso questionar todos os deputados federais, todos os deputados estaduais, todos os vereadores, todos os senadores e todos os juízes que compõem o STF. Isso é que é democracia. Não há um crime em se questionar. O crime é podar o meu questionamento. O crime é podar a minha opinião. Então acuse-os daquilo que você faz. É essa que é a lógica de toda a ditadura, inclusive a ditadura brasileira, que é a ditadura do judiciário. E é maravilhoso você ver como existe uma imoralidade consagrada lá em Brasília. Quer dizer, receber um ditador sanguinário, terrorista, narcotraficante, que apoia o narcotráfico, que mata o seu povo, que impõe a miséria ao seu povo, acusado de lavagem de dinheiro, com recompensa internacional. Isso não é crime. Não é crime. Deveria ser.
Não, mas aí não, aí é um semicrime. Eu enxergo crime de responsabilidade, é só um para crime, deixar claro. não, você está enxergando errado porque aí é um crime trans. É um crime Aí trans. abre para subjetividade, para o relativismo, não é um crime. Inclusive os deputados, eu ia falar isso um pouco mais para frente, a Tabata Amaral não considera esse tipo de crime, né? A Tabata Amaral tuitou lá na conta dela oficial de que não havia tanto problema assim com o Maduro vir aqui e ser recebido pelo presidente do nosso país com honras do líder do estado dele, né? Aí não há um problema ele ser chefe do estado recebido com honras. Sabe qual que era o problema só? É quando a jornalista lá foi agredida, aí ela falou, não, pera lá. Agora a gente tem um problema. Antes recebeu o Maduro aqui, que é estuprador, que é assassino, que colocou mais de 92% da população venezuelana na miséria, que tem casos de abuso de poder dentro do país dele, que mandou prender opositor, que torturou. Isso aí para Tabata Amaral e toda a esquerda não é um problema. O problema foi só quando teve ali aquela confusão que gerou ali uma violência contra a jornalista. Aí não. Aí é a gota d'água. Pera lá, aí não pode. Eu acho engraçado o seguinte, a subjetividade de você dizer que Bolsonaro era um golpista, que era um eventual ditador, era um eventual fascista, era um eventual possível ditador no próximo mandato, por isso, eventualmente, estão querendo torná-lo inelegível. É um homem que contesta a lisura das eleições, contesta não, critica o processo que é o quebrado. E aí, quando você tem um homem que está fazendo elogio absoluto, total e restrito a uma ditadura sanguinária que massacra seu povo, ditadura essa reconhecida mundialmente, aí você passa um pano. Não, ele deveria ter recebido o presidente da Venezuela, mas poderia não ter feito isso. Ou seja, é uma subjetividade objetiva, parece um paradoxo que eu estou dizendo, para criar a possibilidade de um ditador sanguinário que nunca viu a ser o próprio Bolsonaro, mas se relativiza um homem que faz loas a um monstro, um homem que teceu elogios passados, pretéritos, durante as eleições a ditadores sanguinários, como da Nicarágua, como de Cuba, como da Venezuela, um homem que financiou essas ditaduras, e aí esse homem é colocado como o quê? Como o homem que vai resgatar a democracia no Brasil. Ou seja, é uma inversão perversa de uma mídia militante que agora cuspiu para cima e está recebendo a própria cusparada na cara e não sabe como agir, como discorrer sobre o assunto, porque ela mesma é a própria responsável pela agressão que sofreu. Agressão simbólica, de poder, eventualmente, se o Lula ou se o Alexandre de Moraes achar que a Globo não prestam mais ao seu serviço, serão perseguidos também. E agressão real de uma jornalista que levou um soco no peito. Ou seja, agora estão sem discurso, porque eles mesmos fomentaram um adulador de ditaduras, eles mesmos fomentaram a possibilidade de ditadura, que é o judiciário perseguir jornalistas, influenciadores, qualquer pessoa que tenha uma opinião contrária à opinião hegemônica desse status quo da nossa pseudo-república que a gente vive. E tem, eu ainda quero colocar o trecho, porque eu queria ouvir de vocês sobre as manifestações do Bolsonaro. Bruno, o trecho, o Edson apontou aí que está no minuto, já está no ponto, então. Vamos lá, vamos rodar o trecho. Praticamente manteria quase todos. Então seria dessa forma a maneira de a gente fazer política. Eu peço a Deus, né, que ilumine o pessoal do TSE e não torne elegível um inocente. Isso preocupa, senhor? Qualquer coisa preocupa, não é a mim. Se perguntar para conversar com o pessoal aí fora, eles não querem isso também. Até qual é a acusação? Qual é a acusação? Se reuniu com o embaixador? Pelo amor de Deus, é trabalho meu. Presidente, nós rodamos 22 estados fazendo as motocicletas, que foi o símbolo da sua campanha. O que o senhor acha? Então, de novo, eu vejo o Bolsonaro, ele está dando declarações curtas, ele quando fala de maneira muito objetiva e taxativa sobre o assunto, sem se aprofundar, não vejo discursos elaborados, não vejo ele usando as redes sociais dele para trabalhar pautas que são polêmicas. E agora fica uma pergunta sincera e honesta, para vocês da audiência também, que estão assistindo a gente. Vocês acham que essa é a estratégia correta? O Bolsonaro tem um canhão na mão, né, que são as redes sociais. Se depender da imprensa, o G1 já falou que é abuso de poder aqui, já deixou claro. Qualquer pessoa que lê o G1
quer prender o Bolsonaro. Qualquer pessoa que lê CNN ou escuta CNN quer colocar o Bolsonaro na cadeia, por qualquer motivo. Cartão de vacinação, presente de sheik da Arábia Saudita, vai querer encarcerar de qualquer jeito, a qualquer custo, Bolsonaro. E não só ele, tá? Ele é o principal ponto. Todo mundo que está embaixo tem que cair também, segundo esse pessoal. Como que você enxerga, Adriles, essa postura do Bolsonaro? Acho pusilânime, acho frouxa. O Bolsonaro resolveu agir conforme o jogo, só que o jogo é para destruí-lo. O jogo é para destruir qualquer elemento que seja considerado bolsonarista, não só ele, como todos que eles acham que orbitam em sua volta. O Bolsonaro recentemente disse uma declaração a favor da possibilidade do arcabouço fiscal, disse que a eleição acabou, que já era coisa de pratos limpos, como a gente sabe que não foi bem assim. O TSE agiu como um ator político. O TSE, é bom lembrar, proibiu que se dissesse que o Lula era amigo de Maduro e do ditador da Nicarágua. Tá aí a prova. O TSE proibiu que dissesse que Lula era ladrão e que Lula era a favor do aborto. Tá aí a prova. Lula eventualmente está fazendo uma política abortista em seu governo. Ou seja, a gente tem uma justiça eleitoral, que é um puxadinho do STF, que tem sido constantemente parcial para eventualmente perseguir e destruir Bolsonaro e todos que orbitam em sua volta. E quando o Bolsonaro aceita essas regras do jogo, ele está se colocando com a cabeça em cima da guilhotina para o Carrasco cortá-la. Ele vai se tornar inelegível. É 2 por 1, que ele vai se tornar inelegível. Então, se ele não se coloca de maneira firme, incisiva, contra um establishment que quer derrotá-lo, e derrotá-lo é esmagá-lo, anular a sua presença, assim como anular a presença não só de Bolsonaro, mas como de toda a direita brasileira, a direita real, para preservar essa direita liberal limpinha, tipo Joel Pinheiro da Fonseca, Marco Antônio Vieira, essa direita que fez o L, tipo Reinaldo Azevedo, e eles não vão descansar. Então, o que eu estou pregando? Estou pregando uma insurreição civil? Não, estou pregando um discurso coeso a favor de um processo legítimo de justiça no Brasil que não existe mais. Ele tem que dizer, a gente vive numa ditadura do judiciário. Se eventualmente ele for preso, se ele eventualmente se tornar inelegível da mesma forma, ele vai cair, mas vai cair atirando. Porque ele vai cair de qualquer forma. Eles só estão na dúvida se vão prendê-lo ou se Bolsonaro apenas inelegível. E porque eventualmente se prendê-lo, talvez clamem, talvez temem um clamor popular, que talvez nem venham, porque exatamente essa população está com medo, está receosa, e boa parte dessa população está receosa, sobretudo porque não tem liderança também. Se o Bolsonaro não conclama ninguém a sair nas ruas, se o Bolsonaro diz que está tudo bem, que a eleição é só 2026 e fica por isso mesmo, então quem que as pessoas vão acudir? Por que as pessoas vão pra rua? Porque tem eu, ou o Figueiredo, ou o Constantino, ou outra pessoa que teve o Twitter ou alguma rede social bloqueada? As pessoas não vão na rua só por isso. Então, tem que haver um discurso objetivo sobre o que exatamente está acontecendo no Brasil. E quase todo mundo sabe o que está acontecendo no Brasil. Agora, se nem o líder consegue colocar as massas pra rua para contestar democraticamente, republicanamente, esse abuso de autoridade que está havendo no Supremo Tribunal Federal e na Justiça Brasileira, então nada vai acontecer. Posso aproveitar a fala do Adriles e jogar para a Geisiane o seguinte? Corta para mim aqui, Brunão. Eu participo de um programa das 14h às 15h na Gazeta do Povo, chamado Sem Rodeios. Ele é no YouTube, no canal da Gazeta do Povo. E hoje seria o dia do Deltan Dallagnol. Então, na bancada sou eu, a Cristina Grêmio, e a Rossana, que é a âncora, e o Serrão. Eu saio, eu faço de segunda a quinta, sexta-feira é o Deltan Dallagnol. Todas as semanas funciona desse jeito. Hoje eu vou ter que entrar no programa a partir das 2h30, mais ou menos. Sabem por quê? Porque o Deltan Dallagnol vai prestar esclarecimento na Polícia Federal. Sabe por quê? Porque ele criticou o TSE por ter condenado ele, por ter cassado o mandato dele, por ter considerado que ele não tinha nem a possibilidade, a prerrogativa de se candidatar. Se ele ficar quieto, se vocês acharem que o tempo é o senhor da razão, e se ele ficar quieto é melhor para ele se defender, acabou para ele e acabou para todo mundo. E, de novo, o Deltan já entendeu que é maior do que ele as manifestações que virão. O Tomé Abduche já entendeu também esse recado. As pessoas já entenderam que a manifestação é muito maior.
E a gente teve aqui, inclusive, é uma notícia boa que o MBL retrocedeu. A molecada lá do MBL caiu fora. Isso é ótimo. Quer dizer que eles não podem apoiar? Apoia, mas lá no canto. Vocês não são protagonistas de nada. Vocês não são nada. Vocês são antes de tudo, são protagonistas do Lula. Exatamente, eles são protagonistas. Mas eles não têm mais relevância, então é legal tratá-los como irrelevantes, porque é o que eles são hoje. Mas aí eu queria jogar para você, Geisiane. A espiral do silêncio, ela na verdade já é um êxito que a esquerda e que o judiciário tem imposto aqui no país. O Bolsonaro, ele tem uma inocência que beira a ignorância. Eu, sinceramente, não sei se é uma inocência genuína, ou se é uma ignorância genuína, ou se é a combinação da inocência com a ignorância genuína. Porque ele fala o seguinte: eu espero que não prendam as pessoas inocentes nesse país. Mas Bolsonaro, meu filho, já estão prendendo as pessoas inocentes tem uns 4 anos no mínimo. Então você está esperando um negócio que não tem nem fundamento na realidade, porque já está acontecendo. O caso do Deltan Dallagnol é um exemplo maravilhoso. Deltan foi cassado pelo STF. O STF não tem poder institucional para fazer isso. Mas ele cassou. Quem caça é a Câmara. E não foi cassado dentro da Câmara. Então, assim, dentro das 4 linhas, como você gosta de dizer, Bolsonaro, na verdade, o Deltan não foi cassado. Ele tem o mandato dele ainda. Porque não é isso que diz a regra do jogo. O STF não tem esse poder. Então, assim, já estão caçando as pessoas inocentes. O Anderson Torres voltou pro Brasil acreditando na justiça. Não sei o que acontece na direita. A direita é meio cega. Acreditando na justiça, tendo fé na justiça, que a justiça ia ser feita. Claro que não ia ser feita. Os inocentes já estão sendo presos. Dentro do marketing digital existe um livro chamado Tribos. Precisamos que nos liderem. E aquilo dali é aplicado dentro de tudo que você vê em rede social em termos de influencers. Os influencers surgem como líderes, formam ali um grupo de pessoas, uma massa que vão seguir e vão ser liderados por esses influencers digital. Isso é aplicado dentro do marketing digital. É por isso que você vê tanto influencer aí fazendo rios de dinheiro, porque ele aplica essa metodologia. O ser humano tem a necessidade de liderança. E nós simplesmente não temos líderes, porque as pessoas com potencial de ser uma liderança, as pessoas que têm um poder simbólico, as pessoas que conseguiram romper o teatro das tesouras, fala que acredita na justiça. Fala que, não, eles não vão prender as pessoas inocentes. Ora, o nosso problema é esse. A justiça neste país, infelizmente, não funciona. Ora, a justiça nesse país prende pessoas que opinaram. Nós não temos liberdade de opinar. Nós somos um estado de exceção. Então, ou levanta uma liderança agora, ou eu realmente não sei o que pode acontecer. Sabe o que eu acho que o Bolsonaro tá? É igual aquele paciente terminal com câncer que está com metástase pelo corpo inteiro e que está em negação. Não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, eu vou sarar, eu vou fazer um tratamento. O cara está à beira da morte. E eventualmente, não, eu vou fazer uma alimentação melhor, uma alimentação mais frugal. O cara está com câncer subindo para o cérebro. Se ele não fizer uma quimioterapia drástica, ele vai morrer e provavelmente tem 99% de morrer, mesmo com essa terapia drástica. É o Bolsonaro, ele está numa fase de negação de uma doença, de uma metástase que está carcomendo toda a República por dentro em nome de um autoritarismo, de uma autocracia, e essa autocracia está vendo esse negacionismo do Bolsonaro, dessa autocracia, como uma vantagem. Porque aí ela come o corpo do Bolsonaro e come o corpo de todo o espectro da direita brasileira, de Deltan Dallagnol, a Sérgio Moro, a outras pessoas, a Lava Jato, ao Marcel Van Hatten, de maneira mais rápida. Aliás, Marcel Van Hatten, diga-se com honrosa exceção, é a única pessoa que está fazendo em seu discurso a tradução viva da ditadura do judiciário que a gente está vivendo hoje. E uma coisa legal, e a gente vai bater nesse ponto com o Marcel Van Hatten, tem a ver com a consistência, né? A gente sabe que não é uma vez uma fala num palanque, não é uma manifestação, é o começo de um novo movimento. E é um negócio árduo, é difícil, vai demorar para agregar mais gente, vai demorar para eclodir alguma coisa factível, material, consistente, sólida. Mas se não tiverem as lideranças organizadas com essa pauta, aí que o negócio não anda mesmo.